Eu tenho certeza que você mesmo já falou ou já ouviu alguém dizendo a seguinte frase: eu estou comendo cada vez menos e engordando mais. Isso é super comum de acontecer e eu vou te explicar por quê. Sou Larissa Martins, nutricionista esportiva, e caso você não siga esse canal, se inscreva e deixa o seu comentário, curte, deixa um like, isso é muito importante para mim. Tá? Bom, então vamos entender o porquê que as pessoas elas vão envelhecendo, porque tem várias pessoas jovens que já carregam essa famosa frase: estou comendo menos e mesmo assim continuo engordando. Isso acontece por determinados fatores, não é uma causa só, são vários. Mas eu quero te explicar por quê, porque talvez você esteja errando uma, duas ou todos esses erros que eu vou te falar. Primeira coisa, a gente muda a nossa estrutura da alimentação ao decorrer dos anos. E se você é uma pessoa não saudável, que não pratica atividade física e que não busca fazer uma dieta equilibrada, muito provavelmente você adora um carboidrato refinado. Tô mentindo? Creio eu que não. Portanto, a sua alimentação ela gira muito mais em torno de comer coisas que vão te trazer uma saciedade maior, vão te deixar empanzinado por mais tempo, porque a gente não pode dizer que isso de fato traz uma saciedade, isso gera um empanzinamento e te deixa com menos fome ao longo do dia, por isso que você acaba comendo menos, até porque você também não tem coordenação, você não tem um planejamento, você não segue dieta, você não tem horário. Hoje você começa a comer tal hora, vai comer de novo outra hora e vai finalizar com outra refeição. Muito comumente, café da manhã, almoço e janta. Algumas pessoas só almoçam e jantam, outras pessoas às vezes fazem só o café da manhã e um almoço janta. Isso porque você não tem organização. Então as pessoas que seguem uma dieta, ela se organiza, ela tem horário, ela tem disciplina, ela tem rotina no que come. Mas é muito importante a gente entender que a base de comer pouco e continuar engordando vem de onde? Você está comendo pouco nutriente, muita comida não nutritiva, muita falta de rotina, muita falta de horário. Cada dia come uma coisa diferente e provavelmente focando no carboidrato refinado. Proteína que é bom, ninguém come. Já reparou? Quando a gente viaja, a gente vai fazer uma viagem em família, a gente vai pra praia, a gente vai tirar alguns diazinhos de folga, uma semana. Ninguém peca pra proteína. Ai, nossa, comi muito, tomei muito whey protein. Ou, nossa, comi muito ovo. Não, você peca pro carboidrato. Por quê? Porque é muito fácil encontrar carboidrato no nosso dia a dia. É o pãozinho, é o pão de queijo, até as próprias frutas, caso você decida ser saudável, até o próprio arroz, legumes, tudo isso é fonte de carboidrato. Então é muito mais fácil a gente pecar para o carboidrato do que para a proteína. E isso também explica comer pouco e engordar muito. Por quê? Precisamos de proteína. Proteína é um dos macronutrientes mais importantes para a longevidade. Mas, Nutri, o que seria longevidade? Emagrecimento saudável, emagrecimento duradouro. Se você seguir apenas essa dica, você já tem uma longevidade no seu emagrecimento. Coma proteína. Não deixe de comer proteína. Inclua proteína no seu dia a dia. Inclua proteína em todas as refeições do seu dia. Café da manhã. O que as pessoas tendenciam a fazer? Um pãozinho com manteiga, um café com leite. Pega esse pão, coloca ovo no lugar da manteiga. Pega esse café com leite e tenta tomar um cafezinho puro. Você já vai diminuir pela metade a caloria daquilo ali e vai melhorar a questão dos macronutrientes, deixar mais proteico. Almoço. Geralmente eu coloco vários legumes, Larissa. Mas o que você come de legume? Batata, cenoura, beterraba, moranga. E aí eu coloco um arrozinho e um pedacinho de carne. Tudo isso que você me contou é carboidrato, não é legume. Legume e verdura é abobrinha, chuchu, brócolis, couve-flor, quiabo, vagem, tomate, folhas. Isso é vegetais e legumes. O restante todo é carboidrato. Então a gente tem um prato riquíssimo em carboidrato e muitas vezes pobre em proteína. Equilibra melhor isso. Use e abuse dos vegetais e legumes, todos esses que eu acabei de citar, para colocar um prato bem colorido. Aquilo ali vai te deixar mais saciado, aquilo ali é leve, aquilo ali tem pouca caloria, aquilo é rico em água, vitamina e mineral. Coloca uma quantidade boa de proteína. É muito válido lembrar que
que por muito tempo nos levaram a crer que leite e derivados era fonte de proteína. Existe proteína no leite e derivados, assim como existe proteína na aveia, assim como existe proteína na pasta de amendoim, /amendoim, mas não necessariamente aquilo é uma proteína de alto valor biológico. As proteínas de alto valor biológico são carnes e peixes, carnes em geral, frango, etc e tal, ovos e o whey protein. A gente tem também alguns suplementos que são aminoácidos, mas basicamente as proteínas de alto valor biológico seriam carnes, ovos e whey protein. Portanto, traga isso para sua alimentação, tente fazer um equilíbrio entre todas as suas refeições contendo essas fontes proteicas. Não tem erro. A gente pode até falar um pouquinho também sobre quantidade de proteína, fica até o final, que eu vou te falar no final quanto você tem que comer de proteína. Mas enfim, melhora esse prato. Lanche da tarde, ao invés de passar pela cozinha e pegar um biscoito, ou mais uma vez comer um pão, ou tá na rua e comer uma coxinha, ou 3 pães de queijo com café, cadê a proteína? Então carregue na sua bolsa uma barra de proteína, não uma barra de cereal. A barra de cereal, ela só tem cereal é carboidrato, cadê a proteína? Pode carregar também um whey protein, porque aí você pode inclusive colocar no café aquele whey protein e deixar aquilo ali mais proteico. Tenta encontrar uma fonte de proteína no seu lanche da tarde. Tô na rua, nem que seja um sanduichinho com frango. Frango é proteína. Tô em casa, faz uma panqueca, faz uma crepioca com ovos. E a mesma coisa pro jantar. Não chega em casa e faz aquele mexidão com arroz, feijão, batata que sobrou do almoço e um pouquinho de carne moída. Não, come a carne. Tenha uma alimentação um pouco mais proteica. Não é comer só proteína, mas lembre sempre de ter proteína em todas as suas refeições. Equilibre essas refeições. Uma vez que você consome mais proteína, você vai ficar mais saciado, você vai aumentar a sua qualidade muscular, a sua quantidade de músculo e muito provavelmente você vai ter um emagrecimento duradouro ou pelo menos manter o seu peso, não vai ficar com essa balança oscilando de ganho e perda de peso loucamente. Então, ingira proteína, tenha proteína ao longo do seu dia. É um dos macronutrientes mais importantes para a gente ter um emagrecimento duradouro. Até porque se você decidir fazer qualquer tipo de atividade física que seja, ingerindo uma boa quantidade proteica, você vai ganhar massa muscular. E o ganho de massa muscular está ligado diretamente à taxa metabólica basal. Quanto mais músculo, maior é o seu metabolismo basal. E aí, mais uma vez, é garantido um emagrecimento duradouro, uma longevidade no emagrecimento que você teve, afinal de contas. Quanto mais massa muscular você tem, provavelmente menos gordura você vai ter, mas o seu metabolismo vai trabalhar por ele só. Mas Nutri, qual seria essa quantidade de proteína por dia? Varia um pouco, vai basicamente de 1,5 a 2,5 grama de proteína por quilo de peso. Então você tem que pegar o peso que você tem e fazer uma média mais ou menos de 1,5 a 2,5, pode chegar até 3 gramas por quilo de peso, mas o ideal é que aí você procure um profissional para te instruir direitinho para não ter erro. Mais ou menos uma pessoa com seus 60 quilos deveria consumir aproximadamente 150 a 180 gramas de proteína por dia. E o que eu tô falando de gramas de proteína por dia é de proteína, não de carne. Então 120 gramas de frango, por exemplo, vai ter aproximadamente 28, 26 gramas de proteína. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Quanto de proteína o ovo tem, quanto de proteína a carne tem, quanto de proteína o whey protein tem, pra gente fazer esse balanço. Mas o ideal mesmo é você procurar um profissional que vai te instruir corretamente a quantidade ideal para você de proteína dia. E existe uma quantidade individualizada de proteína dia para cada indivíduo, até porque a gente também está falando de creatinina, ácido úrico, então é muito importante a sua individualidade, os seus exames, para a gente detectar até onde a gente pode chegar com essa carga proteica. Mas o erro mais comum, sem sombra de dúvidas, na alimentação das pessoas em geral é não consumir proteína ou consumir pouca quantidade de proteína, enfiar a cara no carboidrato e esquecer que a proteína existe. No dia que você começar a equilibrar a quantidade de proteína que você come por dia, eu te garanto um emagrecimento duradouro, uma manutenção de peso e resultados melhores. Porque quem se preocupa com a massa muscular
com certeza será uma pessoa mais magra. Ganhe-se massa muscular para promover o emagrecimento duradouro. Nunca esqueçam disso. Bom, finalizando hoje o nosso bate-papo aqui no canal, não se esqueça de deixar a sua curtida aqui se você gostou e deixar seu comentário do que você quer ver aqui no canal. Vocês pedem e eu mando. Um beijo grande. Até a próxima.